Olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, sou mãe, sou advogada e estou há 10 dias parida, né? O Vicente acabou de nascer, então hoje, no vídeo de hoje, eu trouxe resenha de fraldinhas de RN pra vocês. Eu vou mostrar esse modelozinho da Hugs, que eu achei muito gostosinho, que é o Derma Care. Vou falar o que eu achei dele e vou mostrar também a Pampers Premium Care, que eu já conhecia, que eu usei com a Liz, RN, né, o tamanho RN. Vou mostrar pra vocês as diferenças, o que eu achei de cada modelo. Então, fica comigo nesse vídeo. Perdoem aqui a minha cara lavada, tá, gente? Mas, como eu disse, estou 10 dias parida. Ainda tô com aquela barriguinha ainda de grávida, mas já tá voltando, né? Então, já tá voltando aí, estamos recuperando. Estamos o que hoje é? Terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 24. Vicente nasceu dia 14, sábado, dia 14. Então, esse é o primeiro vídeo que eu faço desde que ele nasceu. Tem até alguns vídeos no canal para editar ainda, que eu falo dos trimestres de gestação. Vou tentar editar esses vídeos, sim, conforme as sonecas dele, tá? Mas vamos lá ao que interessa. Eu tava doida pra testar essa fralda, que é a Hugs Derma Care. Ela é um dos modelos mais caros da Hugs, se não o mais caro. Apesar que, assim, às vezes eu acho ela no mesmo preço da Supreme Care, que na verdade agora é máxima proteção, né? Às vezes eu acho elas no mesmo preço, em promoção, então elas oscilam ali mais ou menos no mesmo valor. Mas, em regra, essa aqui é um pouquinho mais cara, tá? Por quê? Porque ela é toda projetada para criança com dermatite, né? Ela não tem cheiro, ela é toda algodãozinho, gente. Vocês não têm noção do quanto que é macia esta fralda. Ó, aqui tá a Premium Care, tá? A Premium Care é um pouquinho mais plástica que ela. Ela é muito mais macia que a Premium Care. E aí, a Pampers, né? O tamanho, se vocês observarem, ele é basicamente o mesmo. Não tem diferença aqui. A Hugs tem um pouquinho da aba, um pouquinho mais para cima. Mas existe um detalhe aqui que é o fato... cadê? Na verdade, não, ó. As duas, tá vendo? A parte da frente é um pouquinho mais baixa, ó, do que a parte de trás. Mas o tamanho, ó, é exatamente o mesmo. Vou colocar uma aqui atrás da outra, pra vocês verem. Assim, a Hugs passa um pouquinho, mas é irrelevante, assim, tá, gente? E é na parte de trás, não na parte da frente. Então, em termos de qualidade do material, esse material acho que é a fralda mais gostosa que eu já peguei, assim. Ela é mais fofinha, mais gostosinha, mais algodãozinho, parece um, sabe? Nossa, muito fofinha. É até difícil de descrever, porque ela é muito macia. Vou dizer qual que foi o problema desta fralda aqui em casa. É o mesmo de todas as fraldas, gente, da Hugs, aqui pra mim. Parece que os elásticos da perna dessas fraldas da Hugs, eles são muito largos, sabe? Então, eles ficam, tipo, acaba que não acomoda a perninha do bebê tão grande. Claro que sim, eu sempre falo isso em vídeo de fralda, que a fralda ideal para o seu filho tem mais a ver com o formatinho do corpo dele do que com a fralda em si. Por quê? Porque um bebê com a perna gordinha, uma fralda que é mais larguinha nas laterais, ela vai ser muito melhor do que uma fralda que o elástico é mais ajustado, porque ele pode acabar apertando, né, as perninhas do bebê. Então, o bebê mais gordinho vai precisar de uma fralda mais larguinha, tá? Então, qual que é o problema aqui em casa? Os meus filhos são esguios. Eles são mais magrinhos, são bebês mais magrinhos. E o Vicente, ainda mais ainda do que a Liz, ele tem as pernas finas, sabe? Ele é comprido, ele tem as pernas enormes, assim, bem compridas. Mas ele tem a perna bem, a coxinha bem magrinha. Bem menos que a Liz, assim. E olha que a Liz já é um bebê mais magrinho, assim, né? Mais esguio, né? Eles dois são altos e magros, vamos dizer assim. Pra níveis de bebê, tá, gente? Ainda tem aquela fofurinha de bebê, mas... Então, do mesmo jeito que as fraldas da Hugs, essas novas versões, não encaixam nas pernas da Liz e vazam tudo, aconteceu a mesma coisa com essa fralda. Aí você fala, mas elas têm o mesmo formato. Tem, mas o problema tá no elástico, nos elásticos. Eu não sei explicar o que acontece com essa fralda. Eu tentei ajustar ela de todas as formas possíveis, dando apertadinha, subir um pouco mais, descendo o elástico, cruzando, enfim. Eu usei um pacote inteiro dessas, tem 34 fraldas, só tenho duas aqui, então eu usei 32 fraldas. Foram 2 dias terríveis, 3 dias, né? Foram 3 dias
terríveis de troca de roupa. Toda vez que ele fazia xixi, eu tinha que trocar a roupa inteira, porque vazava tudo. Gente, chegou ao absurdo de ter uma das fraldas que vazou por cima, não sei como, não molhou a fralda, mas o xixi saiu todo por cima. E assim, eu olhava pra fralda e falava assim, mas por onde que esse xixi saiu? Porque a fralda tava ajustadinha, sabe? E aí a maioria, assim, eu acho que só teve 2 vezes que eu usei que não vazou. Só teve 2 fraldas que eu usei que não vazou. E isso foi um terror aqui. E olha assim, o que a gente fala, né? Que a gente compra roupa de RN, a gente não compra tantas, porque a gente sabe que usa e no máximo um mês, né? Um mês e pouquinho. Então você não compra tantas roupas de RN. O Vicente é um bebê grande, ele nasceu com 51 centímetros e 3 quilos, tá? Nasceu um pouquinho mais leve do que a irmã dele, que a Alice nasceu com 3.500. Mas só pra vocês terem uma ideia que ele não é um bebê pequeno, ele é um bebê dentro ali da média, ele nasceu com 3 quilos, ele já tá... Na sexta-feira, quando eu comecei a usar essas fraldas da Hugs, ele já tava com 3,2 kg, a gente veio do pediatra, ele tava com 3,2 kg, e ainda assim, essa fralda teve esse problema de vazamento. Então assim, se o bebê for menorzinho ainda, talvez não funcione, tá? Aí você fala assim, ah, mas você tá falando isso, que você é fã da Pampers. Sou super fã da Pampers, gente. Comprei outro pacote, paguei uma fortuna na farmácia, porque a gente sabe que comprar em loja física é muito mais caro, porque eu pedi, porque como eu tinha um pacote dessa, eu falei, vou pedir, não me importei que ia chegar só hoje as fraldas, né? Eu falei, vai dar tempo, vai dar. Só que com a história dos vazamentos, a gente teve que trocar muito mais vezes as fraldas dele, então o pacote acabou muito mais rápido. E aí, o que acontece? Eu fiquei sem fralda ontem, eu falei, vou lá comprar uma Pampers. Paguei o dobro do preço que a gente paga na Amazon por um pacote de RN da Pampers, mas sabe o que é nenhuma fralda vazar? Nenhuma. Eu tava até assim, gente, não é possível. Deve ser porque ele é muito magrinho, é muito pequenininho, sei lá. Mas a fralda é tão minúscula, né, gente? Cabe na palma da mão. Nenhuma fralda da Pampers vazou aqui em casa. Nenhuma. Eu acho que os elásticos da Pampers, eles são mais ajustados, eles são mais... sabe? Eles ficam mais certinhos na perninha. E aí tem o outro ponto que eu gostaria de falar dessa fralda, que é a Pampers. Não sei se vocês conseguem ver aqui. A parte da frente, ela tem um abaulamento aqui, ó. É tipo uma curvinha bem suave. Dá pra ver? Será? Acho que dá pra ver, né? Ele tem essa curvinha bem suave. Isso aqui, você encaixa um umbiguinho. Você encaixa um umbiguinho pro umbigo ficar pra fora da fralda pra ele respirar, pra poder secar logo, né? A da Hugs não tem isso. Ela é totalmente reta. É totalmente reta. Né? Então, você meio que tem que dobrar pra colocar. E aí é que o negócio desanda mesmo. Se você não dobra, isso aqui fica lá no umbigo. Aí fica machucando, fica roçando no umbigo. Você tem que meio que dobrar. Enfim, tentei dos 2 jeitos, sem dobrar e dobrando, pra ver se a fralda não vazava. Não funcionou, gente. E é uma pena, porque esse é o material de fralda mais gostoso que eu já testei. Então, assim, fica a dica pra vocês. Se o bebê de vocês for um pouquinho, com as perninhas um pouco mais grossinhas, sabe? Às vezes nem precisa ser tão grande, mas se ele tiver uma perna grossa, uma perninha mais grossa, sabe aquelas coxinhas bem grossinhas de bebê? Talvez essa fralda funcione melhor pra você do que ela funcionou pra mim. Tá? Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer sobre esses 2 modelos de fralda. Então, assim, apesar dela não ser tão gostosa quanto a Dermacare, mas ela é gostosinha também, a Premium Care. Eu ainda fico com a Premium Care, vou ficar com ela agora. E, como bônus nesse vídeo, eu vou dar uma sugestão também pra quem tem um orçamento mais apertado, porque a gente sabe que essas fraldinhas aqui são muito caras, né, gente? A gente paga ali por volta de R$1, 1 e pouco, na tira dessa fralda aqui. Isso pra uma fralda de recém-nascida é muito, muito dinheiro, né? Muito caro. Eu ganhei essa aqui no hospital, que é a Turma da Mônica Baby. Ela é muito plástica, tá? Ela não é plástica igual a Hugs azul, do pacote azul, tá, gente? Mas ela é um tecidozinho mais plástico, essa parte de trás. Só que assim, não é uma qualidade tão ruim assim, ou tão inferior assim não, tá? Ela é mais plástica sim, mas ela é usável. Eu ganhei essas no hospital, tá? Só que elas são um pouco maiores, tá? Então o formato delas é bem maior do que a Hugs e a Premium Care.
Então, eu tô até guardando as que sobraram do hospital pra usar, né? Quando acabar os pacotes, ele tiver um pouquinho maior. Ela tem um elástico aqui, ó, nas costas, diferente da Pampers, o elástico aqui, o dela é nas costas aqui. Mas eu vou te falar, essa aqui não vazou. Nem lá no hospital, que ele tava bem menorzinho, né? Tava com 3 quilos, já tava bem maior agora. Nem lá no hospital ela vazou. Então, assim, eu não sei qual que é o problema da Hugs, gente. Porque essa fralda aqui, ó... E eu acho, sinceramente, que é a questão do elástico. Quando eu olho, assim, pro lateral da fralda, me parece realmente que é o elástico das pernas que não ajusta direito, sabe? Você vê que essa fralda aqui, ela é bem maior o tamanho. Mas usei no hospital com ele bem pequenininho, recém-nascidinho. Tranquilamente, nenhuma fralda vazou dessas aqui. Eu não compraria pra ele por questão de ser um pouco mais plástica. Eu prefiro que a fralda tenha mais percentual de algodão do que de plástico, tá? Mas pra você que tem um orçamentozinho um pouquinho mais apertado, é uma excelente opção, tá? Não vaza, absorve, dá pra usar perfeitamente, tá bom? Então, fica aí. Se você quiser saber mais, eu ainda vou fazer meu relato de segundo parto. Foi um parto meio que rápido, gente, totalmente diferente do outro. Meu relato de parto, do meu primeiro parto, já tá aqui no canal. Se você tem curiosidade, pode assistir. Eu vou fazer meu relato de parto desse segundo parto, que foi uma experiência completamente diferente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo, que vai ter muito conteúdo agora sobre recém-nascidos, tá? Me conta aqui o que você gostaria de saber sobre enxoval, sobre maternidade, sobre sono, sobre tudo. O que eu puder ajudar, eu faço vídeo aqui, eu ajudo vocês, tá bom? A gente vai conversando e vai se ajudando, né? Porque essa é a intenção desse canal. Não é criar verdades absolutas, não é... mas é tentar a gente construindo aí uma comunidade que se ajuda, né? E outra coisa, se você tem dúvidas sobre como montar enxoval, você sabe que aqui no canal eu falo muito sobre enxoval, falo muito sobre as experiências que eu tive com determinados produtos, com determinadas, né, resenhas de fralda, resenhas de, enfim, de inúmeras coisas. Tem vídeo no canal também mostrando como que você faz a previsão do seu enxoval, quantas peças comprar, o que funciona, o que não funciona. Então, você tá meio perdido aí nesse universo, maratona os vídeos aqui, eu falo muita coisa sobre coleiro, fralda, não sei o quê. Vou renovar esses vídeos também agora, né, na segunda gestação. O segundo filho é completamente diferente, né, as compras que a gente faz são outras. Muita coisa a gente não compra porque a gente já tem. Então, se você tem curiosidade, dá uma maratonada nos vídeos aqui. Outra coisa, se você quer algo mais objetivo, mais concreto, na sua mão, na palma da sua mão, tem o meu e-book também, que você pode adquirir pela Hotmart ou pela Amazon. Eu vou deixar os links aqui na descrição do canal, tá? Lá tem tudo que você precisa saber sobre enxoval. Tem como você... tem um capítulo explicando como que você monta a sua planilha, como que você faz a previsão de quantidades, enfim... Tudo que você precisa saber para montar o seu enxoval, se você é mãe de primeira viagem. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Dá um joinha aqui pra mim, comenta no vídeo, me diz o que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Um beijo, falou e tchau!